Fala galera, eu quero compartilhar aqui com vocês uma reflexão que eu estou tendo nos últimos dias a respeito de solitude. Eu comecei a pensar muito em solitude depois que eu comecei a ler mais sobre literatura, na verdade sobre livros de literatura clássica para ser mais específico. E principalmente para pessoas que são mais introvertidas que nem eu, provavelmente vocês vão se identificar com o que eu vou falar aqui. E pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu acho que não é novidade para ninguém que nos últimos anos a sociedade começou a se distanciar de uma certa forma, por conta das redes sociais, por conta de toda essa imagem que as pessoas passam na internet, acaba que os relacionamentos começaram a ficar muito líquidos. Quando eu tô falando de relacionamento líquido, eu tô falando de um relacionamento que não tem muita constância, que não tem muita solidez, o que acaba sendo meio irônico, porque com as redes sociais eram para as pessoas estarem mais próximas, só que acontece o inverso, acontece que as pessoas mais se distanciam do que propriamente elas se aproximam. É como se as redes sociais, de certa forma, fossem uma válvula de escape para que a gente não precise se socializar. E eu digo isso porque, geralmente, uma pessoa mais introvertida, ela gosta de ficar mais no seu canto, mas também não significa que ela não goste de se socializar. Mas justamente por essa era, a gente sente que estamos muito voltados mais a mostrar algo nas redes sociais do que propriamente a gente ser aquilo que a gente quer. E aí que entra a solitude. Eu não vou entrar muito no conceito da solitude, porque eu acredito que já foi muito explicado por muitas pessoas, mas quando a gente fala de solitude, a gente sempre tem que fazer aquela diferenciação da solidão, né? Solidão está relacionada a um sentimento ruim de se sentir sozinho, e solitude é você estar satisfeito com a sua própria companhia. Porém, nesse ano eu comecei a investir mais na minha solitude. Eu comecei a sair para alguns cantos sozinhos, eu comecei a ir para restaurantes que eu quero, mesmo que não tivesse companhia. Eu fui sozinho, assisti filmes no cinema sozinho e tem sido uma experiência muito boa. Até porque, como vocês sabem, né, eu gosto muito de ler e eu gosto muito também de ter o meu momento para ler. O momento que eu tô lendo é um momento para mim, é um momento que eu tô refletindo. E justamente por ser introspectivo, esse momento acaba tendo muito valor. Enquanto pessoas extrovertidas elas têm uma facilidade maior para se socializar, elas conseguem recarregar as energias se socializando, os introvertidos não, eles precisam ter esse momento que eu falei. Mas tem um grande problema. Solitude é necessário para todos os âmbitos, seja para introspectivo, para extrovertido. Você precisa ter um momento de reflexão até para você entender, né, e pensar se o caminho que você está seguindo é o caminho certo ou não. Se você não tiver um autoconhecimento, você nunca vai saber se você está seguindo para um caminho mais feliz, vamos dizer, ou se você está fazendo meio o que os outros querem e seguindo a vida do jeito que ela é e só deixando seguir o fluxo. Isso acaba sendo mais fácil para os introvertidos, por tudo que eu falei anteriormente, porque eles têm mais facilidade de ficar consigo mesmo. Já é um pouco mais difícil para extrovertido. O problema é que a gente acaba também não percebendo o outro âmbito, a outra face da solitude. Nós somos animais sociáveis. Nós sobrevivemos e evoluímos muito se juntando a grupos. E com essa era que a gente está vivendo agora das redes sociais, é muito comum que a gente atribua as redes sociais a uma zona de conforto, a querer mostrar coisas para as outras pessoas, mas não estamos dispostos a se socializar pessoalmente com essas pessoas. E claro, eu falo isso mais no sentido da introversão em si, falo isso da minha situação. Eu nunca fui um cara que não teve amigos, que ficou sem ter ninguém, que ficou realmente totalmente sozinho, ou coisa do tipo. Eu geralmente escolho mais os momentos de solitude. Eu nunca realmente tive um problema de estar sozinho. Mas claro que é aquela velha frase, né? No final do dia é só você e você mesmo. Então eu sempre me acostumei muito e sempre tive isso como hábito, até antes de ler, de ter esse momento para mim. Mas o problema é que eu percebi que eu estava começando a entrar numa zona de conforto e usar a solitude como um argumento para eu não me socializar. Até dois livros que eu li do Nassim Taleb, que estão aqui atrás, que eu acabei nem pegando, que é o Arriscando a Própria Pele e o Antifrágil, que ele deixa bem claro que você precisa se expor. Precisa se expor tanto para você evoluir, como também para você evitar problemas maiores, você conseguir mitigar o risco. Então, se eu sempre fico na solitude, se eu sempre fico para mim mesmo, o tempo todo lendo, me excluindo da sociedade e evitando eu me expor, eu acabo que eu estou indo para um caminho ruim. E eu uso a solitude como uma forma de argumento, porque a gente vê muitas pessoas falando sobre solitude, e a gente acha que realmente é o certo, mas só que tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre solitude, porque é muito fácil uma pessoa que não tem muita maturidade, que não tem muita vivência, acabar transformando a solitude em solidão. Como eu disse, solitude me agregou muito, mas eu estava usando isso
como um argumento para ficar na minha zona de conforto. E esse foi o problema. Eu percebi que eu não estava mais saindo para me divertir, eu não estava mais saindo para conhecer novas pessoas. E isso eu percebi que era muito ligado ao meu ego, porque eu achava que não fazia sentido eu sair para me socializar, porque eu já tinha uma certa dificuldade, entre aspas, porque eu era mais introvertido e já não era muito da minha natureza. E eu usava isso como um ego. Eu ficava argumentando como se isso não fosse necessário, que eu precisava ficar trabalhando, que eu precisava ficar lendo, e todo esse tipo de coisa, sendo que a vida foi passando, e eu percebi que eu não estava vivendo os momentos que eu queria. E aí você começa a se lembrar de coisas do passado, momentos que você viveu, pessoas que você conheceu. E galera, eu vou dizer uma coisa, um dos meus maiores ensinamentos foi eu saindo para algum canto, conversando com uma pessoa totalmente aleatória, a gente tendo uma conversa muito rápida, criou uma conexão, a pessoa falou alguma coisa que fez muito sentido para mim, eu refleti e aí eu tomei uma decisão a partir desse pequeno momento que eu vivi me expondo. Eu separei aqui alguns livros de literatura falando sobre essa questão da solidão e solitude, né? Tem aqui os 100 anos de solidão. O grande ensinamento que eu tiro desse livro é que muitas vezes você vai estar cercado de pessoas e mesmo assim você vai estar se sentindo só. E você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque se você entra em um grupo de pessoas, mas você continua se sentindo só, no sentido de que eu não faço parte desse grupo, isso acaba sendo prejudicial. E galera, lembrando, todos os livros que eu cito aqui no vídeo, eu deixo meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição, para que você possa comprar o livro e ler eles também. Você tem realmente que procurar pessoas que façam sentido para você. Porque eu também cometi algumas vezes esse erro, de tentar me unir a pessoas que não faziam sentido para mim, aos meus princípios, aos meus objetivos. E tá tudo bem, cada um tem seu objetivo e seu princípio. O problema é que se você segue esse caminho, você acaba criando aquela barreira que eu criei também, de que achar que não faz sentido eu sair para me socializar, porque eu não vou conhecer pessoas boas, porque não vai fazer sentido, é melhor ficar estudando, ficar trabalhando, investindo em mim mesmo. E aí quando você vai perceber, sua vida passou, e aí vai acontecer que você se enclausura em um lugar só. E agora outro exemplo que eu vou dar em relação ao que eu falei do ego, da solitude, que é o Flores para Algernon. Esse livro aqui é sensacional. Ele conta a história de um menino que tem alguns problemas, deficiências mentais, e as pessoas acabam se aproveitando da inocência dele. E aí fazem um experimento científico com ele para que ele fique mais inteligente. Eu não vou dar muitos spoilers do livro, mas eu recomendo que vocês leiam. E é engraçado ver que conforme ele vai ficando mais inteligente, ele vai perdendo as pessoas que antes eram amigos dele. Tanto por questões humanas, que as pessoas começam a se sentir incomodadas com ele ficando muito inteligente, como ele também, por si próprio, acaba se isolando, porque começa a se achar superior em relação às outras pessoas. E aí entra o que eu falei de você ter que ter cuidado com o ego. Por sinal, eu tenho um vídeo aqui explicando como é que a literatura mudou a minha visão de mundo. E uma das mudanças que a literatura fez foi justamente essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês. Da mesma forma que o nosso conhecido Raskolnikov, em Crime e Castigo, também acaba se isolando de todo mundo porque ele se acha superior aos outros e acha que por isso ele pode fazer o que ele quiser, que as pessoas não têm sentido, acaba sendo grosseiro com pessoas que ele gosta, acaba se fechando em escuridão. Tudo isso por quê? Porque o ego acaba mexendo com a cabeça dele. Então uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é com essa outra face da solitude. Solitude é extremamente necessário, mas a gente não pode esquecer que a vida está passando e que nós temos que nos expor, tanto para melhorar nós como pessoas, como também para a gente conhecer outras pessoas, até a gente criar conexões, viver experiências, porque a experiência ela vai te ensinar muito mais do que se você ficar preso em um quarto, ou então você ficar apenas lendo livros, e você ficar apenas refletindo consigo mesmo. Tem muitas coisas que se você apenas conversar, você já consegue resolver. Nós temos que ter essa visão entre solitude e ego, e não juntar os dois para que vire mais argumentos para que você não saia e socialize, e aí veja a sua vida passar e não tenha feito nada a respeito disso. Mas claro que tem casos que nem sempre você escolhe esse caminho, como também é o caso desse livro, Em Busca de um Sentido, que basicamente o Viktor Frankl, que é o autor do livro, ele não tem escolha, né? Porque ele tá vivendo uma época de guerras, ele acaba sendo preso, então ele acaba ficando muito sozinho para si, tendo que pensar o tempo todo. E aí nesses casos, o livro até dá esse ensinamento, né? De que você tem que ter paciência, você tem que ter fé e esperança que essa fase vai passar. Mas tirando esses casos que, claro, você não tem muito o que fazer, é sempre bom você ter cuidado para você não confundir solitude com ego. Pessoal, essa era a reflexão que eu queria aqui falar para vocês. Eu estava lendo aqui um livro, O Grande Sertão, que é bem conhecido, e aí eu comecei a ter essa reflexão e eu me lembrei que uma das maiores mudanças que eu tive nos últimos anos foi tanto começar a investir mais na minha solitude, como também começar a investir mais na minha socialização.
porque os dois estavam em desequilíbrio. Eu estava num estado de que eu estava me isolando, usando argumentos para justificar uma zona de conforto para não me expor. E é normal, porque muitas vezes você chega cansado do seu trabalho, você já teve que treinar, já teve que fazer musculação, seguir alimentação saudável, correr, enfim, fazer um monte de coisa, e quando você chega em casa você só quer ficar no seu canto, assistir uma série, ler um livro. Só que a gente tem que ter cuidado para que isso não se torne uma regra e a gente acabe deixando o melhor da vida passar. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário dizendo o que você acha desse assunto e qual é a sua opinião em relação a isso. É isso e até o próximo vídeo.